E eu sei o quanto é difícil, né, no sentido de, às vezes, de grau de instrução nosso, às vezes de tempo, né, para gastar com a releitura dos textos, a dificuldade, às vezes, de alcançar alguns temas, alguns assuntos, mas eu acredito que, com tudo isso, é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos de música. Se deixar de vir pelo menos no dia da aula, já piora tudo, né? Porque eu falo para ele, você tem uma semana na tua casa. Se você conseguisse, nesse tempo, gastar 20, 30 minutos todos os dias, refazendo a matéria, revendo os assuntos que foram vistos, você ia crescer mais aí todas essas quantidades de horas que você ia gastar durante a semana. Então, o caminho ia ser percorrido muito mais rápido, né? Porque você deu um passo cada dia. Não tem como a gente chegar aqui no domingo e dar os 7 passos, entende? Então a gente tem que dar um passo de cada vez. E é uma coisa que eu falo muito com eles. Eu sei o quanto é difícil para cada um de nós assim estabelecer esses momentos, né? E eu agradeço a Deus pela vida das pessoas que vêm, das pessoas que têm o compromisso de estar aqui. E é isso aí. Vamos orar. Pai, nós temos consciência de que o Senhor nos colocou nessa terra com uma missão, Deus. E eu tenho estabelecido isso no meu coração. O Senhor sabe o quanto eu tenho procurado me esmerar no ensino da Tua Palavra. Com certeza não sou o melhor professor, com certeza não sou a pessoa mais sábia. Pai, com certeza não sou a pessoa mais instruída, mas Deus, pela Tua graça, eu tenho me colocado na brecha, dentro das minhas limitações, dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que eu tenho domínio, para ensinar, Deus, para me dispor para outras pessoas. Pai, eu sei que essa é a minha missão, esse é o meu chamado. Pai, mas independente disso, Pai, eu sei que cada um aqui tem ouvidos, Pai, e se cada um tem ouvidos para ouvir, Pai, a Tua instrução é que ouça. Deus, o ensino, a educação precisa desses dois lados, de um lado que é o lado do professor e o outro lado que é o lado do aluno. Deus, em nome de Jesus, que todos nós estejamos de acordo, Pai, com o ensinamento, Pai, que será dado nesse lugar, mas que nós não apenas tenhamos um assentimento mental, Deus, mas que essas verdades venham entrar no nosso coração e fazer morada em nós. Porque é isso que vai fazer a diferença no final. O quanto da Tua Palavra, o quanto da verdade está dentro de nós. Porque a Tua Palavra, Senhor, como verdade, diz que quando nós conhecemos a verdade, a revelação de quem Tu és, a revelação de quem nós somos, Pai, isso nos liberta. Isso faz com que o diabo, Pai, e seus anjos percam autoridade e domínio sobre as nossas vidas. Isso, Pai, é uma coisa que nós precisamos estabelecer no nosso coração, que nunca mais seremos uma presa fácil para o diabo e para os seus anjos. Nós queremos, Pai, sim, ser alcançados pelo Teu amor, como a Tua Palavra diz, resgatados pela Tua graça, Senhor, envolvidos, Senhor, nesse manto que o Senhor tem para nós, Pai, nesse processo maravilhoso de amadurecimento. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós, Pai, venha sair daqui um pouco mais crescido com essas verdades. Pai, nós sabemos que a Tua Palavra, Senhor, ela é escudo, ela é broquel. Nós sabemos, Pai, que a Tua verdade vem, Pai, para arrebentar as trancas que há em nós. Pai, e é isso que nós te pedimos, que o Senhor venha nessa noite e arrebente, Senhor, todos os grilhões que nos prendiam com a unção, Pai, que vem da Tua Palavra, com a unção, Pai, que parte daquilo que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí, vamos fazer nossa declaração. Diga assim comigo, essa é a minha Bíblia. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro com fé que ela é o meu manual de vida. Pela graça de Deus e devido à obra perfeita realizada na cruz do Calvário, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu estou onde ela diz que eu estou. E eu faço o que ela diz que eu posso fazer.
Pai, hoje eu serei ensinado pela Tua palavra, que é o fundamento para a minha vida, que ilumina os meus passos e dá direção aos meus caminhos, que é uma semente viva e eficaz, que é eterna, incorruptível, indestrutível e transformadora. Eu corajosamente confesso, meus olhos estão atentos, meus ouvidos estão abertos, minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber as Tuas instruções e nunca mais serei o mesmo. Amém? Você é uma nova criatura em Cristo. E isso precisa ser cada dia mais evidenciado na sua vida física, na sua vida espiritual, na maneira de falar, na sua maneira de agir. Amém? Isso precisa ser evidenciado. Porque você não é mais cidadão do mundo, você é um cidadão do céu. Você não é mais daqueles que caminhavam para o abismo, você é daqueles que está caminhando para o alto. Os seus pensamentos têm que ser os pensamentos do alto. Os seus olhos têm que estar olhando para essa direção. Amém? Então a matéria que nós estamos estudando é esse resgate da identidade da igreja. Então a gente está observando a identidade dessa nova criatura. E eu tenho falado para vocês sempre que existem duas coisas mais importantes quando alguém se converte, quando alguém aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. E essas coisas são, primeiro, as duas coisas fundamentos que deveria surgir. Quem é Deus? Porque o diabo e seus anjos vão sempre tentar te levar para uma posição de mentiras a respeito de Deus. Coisas que você pensa sobre ele, coisas que inventaram sobre ele, coisas que os filósofos disseram sobre ele, coisa que de repente um vizinho teu comentou sobre ele, e aí você vai formando conceitos e convicções erradas sobre Deus. Segunda coisa mais importante, a minha identidade, quem eu sou, quem eu me tornei depois que eu me converti. Eu simplesmente, entrei na igreja, o pastor mandou levantar a mão e lá na frente orou, fez uma declaração e acabou. Não, aconteceu algo no mundo espiritual que você não tem noção. E isso é importante que nós saibamos, isso é importante que eu e você resgatemos o entendimento sobre isso. E a gente tem visto pessoas caminhando no meio evangélico sem esse entendimento. A pessoa simplesmente para de viver uma vida, vamos colocar assim, secular e começa a viver uma vida religiosa. E aí ela sai dos ritos que ela fazia lá fora para fazer outros ritos aqui dentro. E aí isso, quando muda, né? Alguns nem isso fazem, alguns só saem de lá e domingo eu tenho que ir para a igreja. E aí domingo é o dia dele botar uma roupa diferente e vir para cá. Mas no dia da semana, você não reconhece o indivíduo como cristão, entende? Porque é uma pessoa que continua vivendo as mesmas práticas que vivia antes, ele não foi alterado. E é claro, gente, eu entendo que existe um tempo para amadurecer, um tempo para que as coisas vão acontecendo. Isso eu entendo perfeitamente. Agora, 20 anos, 15 anos, entende? 25 anos a pessoa vivendo a mesma vida depois de ter se convertido, tem alguma coisa errada, não tem? Alguma coisa precisa mudar na minha vida e na sua vida depois que a gente se converte. E o diabo vai fazer de tudo para você continuar ignorante, continuar achando que está caminhando para uma direção e, na verdade, ele está te levando para outra direção e você está com o entendimento totalmente alterado, totalmente errado, e é isso que ele vai fazer e ele fica muito contente com isso, quando você e eu ficamos ignorantes com relação a isso, ok? Então a gente está aí nessa parte de Deus, a gente está olhando o que Deus é, o que Deus faz e quais são os interesses dele, não é isso? Então a gente já falou aí a respeito da natureza de Deus, a gente já falou que Deus é um ser espiritual, que ele é um ser trino, né? Que são 3 pessoas em uma pessoa só, é uma essência só, tá? Isso é algo que precisa estar arquivado no seu coração. Essa palavra trindade, eu falei para vocês, que não é uma palavra que está escrita na Bíblia. Assim como onipotente não está lá, onipresente não está lá, onisciente não está lá, essas palavras não estão na Bíblia. Porém, o entendimento e o conceito dessas palavras estão lá.
E aí eu falei para vocês alguns textos que falam sobre essa pluralidade de Deus, né? Um Deus que é um, mas ainda assim é capaz de se dividir em 3 manifestações diferentes, agir de 3 formas diferentes, mas com a mesma essência. Amém? E a gente leu aí alguns textos, a gente não vai ler isso hoje de novo, que eu preciso andar com algumas coisas aqui. Então eu falei para vocês que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. E que a gente não precisa de nenhum intermediário para chegar a esse Deus, ok? O nosso Deus é um Deus trino, é um Deus único na sua essência, porém ele tem essa capacidade. A gente, alguns conceitos são difíceis realmente para a gente entender com a nossa mente limitada, com a nossa mente humana, ok? Mas Deus não deixou de ser real, não deixou de ter essas coisas aí, ele deixou aí escrito. E ele deixou algumas coisas que assim, que tem como a gente conseguir perceber isso. Eu falei para vocês a respeito da água. Quando eu pego a água e ela está no seu estado líquido, ela é água, não é? Se eu pego a água e coloco ela no congelador, continua sendo água? Continua, a gente chama de gelo, mas a composição dela é água. Se eu pego esse mesmo bloco lá do congelador e coloco ele dentro de um recipiente e acendo o fogo, ele vai fazer o quê? Ele vai derreter e dentro de algum tempo ele vai evaporar. E esse vapor é chamado de quê? A água. Ok? É a água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. É a mesma água, a mesma essência, os mesmos elementos estão ali, porém de maneiras diferentes, agindo de formas diferentes. E com Deus não é diferente. É claro que esse é uma síntese aí para a gente poder explicar isso. Beleza? Pensando na questão de Deus, a gente falou que para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa saber 3 coisas dessa pessoa. A primeira coisa é quem essa pessoa é, ou o que essa pessoa é. A segunda coisa é o que essa pessoa faz. A terceira coisa é quais são os interesses dessa pessoa, quais são as motivações do coração dela. E eu disse que, com relação a Deus, não adianta a gente tentar entender Deus pelos nossos conceitos, entender Deus por outro lugar que não seja a própria palavra dele. Tá bom? A palavra de Deus é o norte, é o mapa da mina, o mapa para a gente poder ter essa revelação, esse conhecimento a respeito de Deus. Então, a palavra de Deus vai ser sempre essa bússola para nós, tá bom? Se você quer conhecer sobre Deus, quem é Ele, quais são os interesses dele, qual é a vontade dele, o lugar que você tem que buscar é esse livro. Ou qualquer ensino inspirado nesse livro. Porque eu posso muito bem, como eu já disse para algumas pessoas, citar a Bíblia e não estar citando uma verdade. Eu posso citar a Bíblia e não estar citando um princípio divino. Por quê? Porque alguns lugares na Bíblia você vai encontrar o diabo falando, por exemplo. Ok? Deus deixou lá para registrar a maneira como ele age, mas quem disse foi ele. Ok? Então nós temos que ter essa percepção enquanto estamos lendo. Por isso, eu estava conversando com o Antônio Carlos e ele falou algo para mim sensacional. Não dá só para ler a Bíblia. Você precisa examinar. Para e examina. Para e medita. Pondera. Pergunta para Deus. Senhor, eu ouvi algumas pessoas falando isso, assim, assim, assim. Poxa vida, mas isso, não bateu no meu espírito. E algumas vezes você vai ver que é você que está enganado, que é o teu coração que está enganado. Mas outras vezes você vai ver que havia uma bússola lá dentro de você, havia uma verdade dentro de você te apontando para um lugar diferente. E aí quando você começa a examinar a Escritura, comparar um texto com outro texto, ok? Nunca tire um versículo do seu contexto. E aí você vai começando a perceber que tinha uma verdade ali e o teu coração começa a ficar em paz. E uma vez que você descobre a verdade de Deus, mais uma vez eu digo, você se torna uma pessoa liberta. Pelo menos naquela área que você descobriu, você se torna liberta. Repete aí comigo, a Bíblia é a revelação especial de Deus a respeito de si mesmo. Mais uma vez, a Bíblia é a revelação especial de Deus a respeito de si mesmo. Ok? É na Bíblia, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai descobrir
que Jesus veio para nos revelar o Pai. Isso é muito importante para que eu e você possamos caminhar nessa fé. Se eu e você queremos caminhar nessa fé cristã, nós precisamos entender que Cristo é Deus, além de ser homem. Amém? A pessoa que morreu na cruz não foi Jesus, foi o Cristo. Porque para salvar, você precisa ser um Cristo. Jesus era o nome de batismo de Jesus. Mas a palavra Cristo aponta para a salvação, aponta para Salvador. Ok? Então, se eu e você aceitamos a Cristo, a Jesus, o Cristo, como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos acreditar que Ele é Deus feito carne. E Ele veio para nos revelar Deus. A gente leu aqui já alguns textos a respeito disso, a gente não vai ler aqui de novo. Uma outra coisa que a gente descobre quando a gente vai na Bíblia é que quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me conheço. Amém? A gente tem um hábito de olhar no espelho, por exemplo. Quando você olha no espelho, você vai ver as imperfeições ou as qualidades que você tem. Ok? Então você olha lá no espelho e você vê as suas imperfeições. Ah, tem uma ruga aqui, ou tem um sinal aqui, ou tem uma espinha aqui. Ou você vai ver as qualidades, caramba, meu olho é lindo, né? E vai olhando ali, caramba, que sorriso bonito. E aí você vai observando todas as qualidades e todos os defeitos que você tem. Ok? Agora, quem é que te disse que aquilo é uma qualidade e quem é que te disse que aquilo é um defeito? É o fato de como você se olha, como você se vê. Porque tem gente que é lindo, mas olha no espelho e fala, eu preciso aumentar esse nariz, ou eu preciso diminuir esse nariz, entende? Tem gente que é perfeito o corpo, mas fala, tô gordo, olha como eu tô gordo, ou mulher, né? Olha como eu tô gorda. E aí a gente vai ver os anoréxicos aí, né? As pessoas que ficam pele e osso porque se acham super gordos e todo mundo vê que é pele e osso, mas a pessoa se acha gorda. Então você vai perceber que isso está dentro do ser humano. Agora, o que a Bíblia vai nos convocar a fazer? Olhar para Jesus como modelo. E aqui eu estou falando de coisas físicas, mas eu quero que você entenda que para que nós possamos alcançar um modelo, a gente precisa olhar para Jesus, não para o espelho. Olhar para Jesus. Por quê? O espelho vai te mostrar a tua imperfeição, mas ele não vai fazer nada com relação a isso. Agora, quando eu olho para Jesus, eu vou ver que existe algo a ser mudado em mim. E aí, ele mete a mão de lá através do Espírito Santo e vem alterando as imperfeições que tem em mim. Amém? Vem realçando aquilo que é de qualidade que há em mim. Isso precisa ser o nosso dia a dia. Da mesma maneira como eu e você olhamos lá para o nosso espelho de manhã, tem gente que olha, tem gente que não olha, sai descabelado mesmo pelo meio do quintal e vai... Mas isso aí é particular de cada um. Mas tem gente que dá aquela olhadinha lá, né? Dá uma batidinha no cabelo, dá uma arrumada, faz um coque, qualquer coisa e vai. Agora tem outros que, do jeito que tá mesmo, tá bom, tô dando uma sacudida assim pra dar um... Todo mundo já sabe que eu acordei, né? Mas enfim. Então a gente precisa ter essa noção, amém? Então vamos olhar para Jesus, que Ele vai ser esse norte, esse balizamento para as nossas vidas. Esse é o padrão de Deus para nós, beleza? Então, a respeito de quem Deus é, a gente falou aí que Ele é uma pessoa, foi quando a gente falou da Trindade, né? E a gente falou que a natureza desse ser, chamado Deus, chamado Eu Sou, é uma natureza cheia de graça. Deus é gracioso. Deus é um Deus de amor. Deus é amor. E eu falei para você que quando a gente vai lá no fruto do Espírito, que é o fruto de um homem... do espírito de um homem que aceitou a Jesus, esse espírito que agora está novamente ligado a Deus, o homem que anda no espírito, ele vai produzir o que? Amor, vai produzir o que? Alegria, vai produzir longanimidade, vai produzir domínio próprio, vai produzir mansidão, amém? Vai produzir temperança. Esse fruto vem do espírito do homem, porém, por causa da ligação com o Espírito de Deus. E quando eu olho para Deus, quais são as qualidades que eu vejo em Deus? Amor, domínio próprio, alegria, mansidão, amém? Nós precisamos ter no nosso coração essas verdades, porque Deus é isso na essência dele.
Deus não está bom, Deus é bom. Deus não está cheio de graça, Ele é a própria graça. Amém? A Bíblia diz no livro de Tito que a graça se manifestou salvadora. A graça que já havia no Antigo Testamento agora vem e anda no meio dos homens. Jesus Cristo é a graça de Deus feita carne. Amém? A gente falou que Deus não muda, que Deus é um Deus perdoador. Eu falei para vocês que tem gente que chega diante de Deus para pedir perdão de coisas que Deus nem lembra. E aí a gente vai lá, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso assim, assim, assim. Rapaz, mas tu não me pediu perdão disso? Não estou entendendo o que esse cara está falando. Porque, né? Se Deus jogou no mar do esquecimento, tá no mar do esquecimento. É a gente que fica lembrando. É a gente que fica com aquilo reverberando dentro de nós, que é aquilo que continua nos fazendo mal. Então, eu e você precisamos acordar de uma vez por todas e saber que o que Deus quer de nós é que nós confessemos a justiça dele. Que nós confessemos quem nós somos em Cristo. E aí, mais uma vez eu digo para você, se os meus olhos estão focados no pecado, nas coisas que eu cometi ou nas coisas que eu posso cometer, as minhas costas estão para Deus. Amém? Então, se eu ficar focado no pecado, as minhas costas estão para Deus. Agora, quando eu me viro para Deus, eu consigo dar as costas para o pecado. E essa vida de pecado não vai me atrair mais, porque eu não estou mais olhando para a posição do pecado, mas eu estou olhando para a posição da justiça, estou olhando para a posição do amor, estou olhando para a posição da santidade. Amém? E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você vai perceber que você vai pecar menos quando você parar de ficar falando e falando para a pessoa, eu não consigo viver sem isso. Eu não consigo, sabe? Olha para Jesus, Ele me libertou e por causa da liberdade que eu tenho nele, eu posso sim viver sem isso. Entende? E confessa a justiça de Deus. Então, a respeito de quem Deus é, a gente viu aí a respeito do caráter dele. A gente falou que no Antigo Testamento tem 3 nomes básicos, né, que são raízes aí para o nome, para a palavra de Deus, para o nome de Deus, que é a palavra Elohim, que eu falei para vocês que aparece 2.500 vezes no Antigo Testamento, e logo lá no primeiro versículo essa palavra aparece. A gente vai ver que essa palavra tem uma abreviação que é o El, né, que vai dar lá para Elohim, El, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, tem um monte de El aqui. Depois já falei para vocês que eu vou dar esse papel para vocês mesmo tentar fazer o trava-língua em casa lá. O único que eu vou falar aqui é o El Shaddai, porque a gente já está acostumado a falar, tá bom? Então, o El Shaddai é o Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, todo o Antigo Testamento vai estar aí banhado por esses nomes. O outro nome é o Yahvé, ou Jeová, né? Como alguns falam. Essa palavra aparece mais de 6.800 vezes. É o verbo ser. Então, você vai ver aí o Yahweh Jireh, né? Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Você vai ver o Jeová Sabaoth, Jeová Roni e Jeová Shammah. Você vai encontrar tudo isso lá no Antigo Testamento, falando com mais muitas vezes lá. E aí a gente vai tirando, o outro nome é Adonai, que aponta para a autoridade única, né, de Deus. Já aparece 350 vezes. Beleza? Quando você olha para tudo isso, você vai ver que Deus... ele em si, é por isso que quando a gente aceita Jesus, é o único e suficiente. Sabe, você não precisa de mais nada. Você começa a abandonar todos os seus outros ídolos e começa a olhar para Deus, porque Ele é o pastor que conduz. Ele é a luz que ilumina. Ele é aquele que provê. Você entende isso? Então você vai olhando para Deus, você vai ver que Ele é aquele que acalma as tempestades na sua vida. Você não precisa de um aqui para acalmar a tempestade, do outro ali para poder trazer a provisão, do outro ali para poder trazer a namorada ou namorado, sabe? Não. Fica em paz, fica de boa, olha para Deus, porque Ele é completo, Ele é tudo nele. Quando você olha para Ele, você encontra justiça. Quando você olha para Ele, você encontra cura. Quando você olha para Ele, você encontra saúde. Quando você olha para Ele, você encontra essa solidariedade que te abraça e te aquieta e enxuga as suas lágrimas. Amém? Então nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Alguns dos atributos de Deus, a gente falou aqui que Ele é onipresente, onipotente, onisciente.
Mais uma vez eu digo para vocês que Deus é completo. Vira para essa pessoa do seu lado e fala: Deus é completo. É isso aí. Com relação à vontade de Deus, a gente leu aqui na semana passada Romanos 12:2, que diz que a vontade de Deus é boa. Isso aí, Romanos 12:2 diz isso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Beleza, outra coisa da vontade de Deus é que Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que nenhum homem se perca. Eu vi um pastor ensinando algo, esse texto está em João 6:39. Eu ouvi um pastor ensinando algo e eu achei maravilhoso. Porque depois de Adão, depois da queda, todo homem, gente, está fadado ao inferno. Todo homem está fadado ao inferno. O que a obra da cruz fez? A obra da cruz simplesmente está tirando, abrindo esses portais do inferno e tirando as pessoas que estavam fadadas aí para lá. Você entende isso? Agora, nós somos, a partir disso, cidadãos do céu. A vontade de Deus e o plano dele é que a gente possa resgatar o máximo de pessoas para que não vá para esse lugar chamado inferno. Mas toda pessoa que está desligada de Deus vive uma vida infernal. Sem perceber, a pessoa está caminhando a passos largos para um abismo que vai chamar outro abismo. A cada dia e a cada passo indo para essa direção. Então a vontade de Deus é que nenhum se perca. Por isso ele deixou eu e você aqui. E a outra coisa que é a vontade de Deus, a gente leu lá em 1 Tessalonicenses 4:3, é que é a nossa santificação. Agora, santificação, eu disse para vocês que o livro de Hebreus 12 vai falar que sem santificação ninguém verá Deus. Mas essa palavra está associada aos primeiros versículos. Ele fala assim nos primeiros versículos, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então alguém que já olhou firmemente para o autor e consumador da fé, agora busca esse processo, entrar nesse processo de amadurecimento, de abandonar algumas coisas que não fazem parte da nova aliança nele, que não fazem parte do projeto de Deus para ele. Ele entra nesse processo para quê? Para que outras pessoas vejam Deus, tá bom? Então, você viu Deus olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu vou me aproximando dele e quanto mais eu me aproximo dele, mais parecido com ele eu fico. Isso é um processo de santificação. As pessoas estão olhando para mim, porque você talvez seja a única Bíblia ou a primeira Bíblia que as pessoas lá de fora vão ler. Não é verdade? Às vezes a gente fica mandando as pessoas irem para lá, mas elas estão olhando para cá. Elas estão olhando para ir. Tá? Elas estão olhando para mim e para você e tirando a referência de Deus para ela. E aí ela olha para você e fala assim, caramba, que Jesus legal, né? Será que é? Caramba, que Jesus chato, mano. Sabe? Que Jesus cri-cri. Nunca vi. E aí começa a tirar as conclusões do cristianismo baseado em uma pessoa que se diz cristã, mas que talvez não esteja olhando e se aproximando de Deus. Porque, gente, venhamos e convenhamos. Se você, sei lá, quem já participou aí dessa festa de João aí, você sabe que o pessoal nessa época de junho, julho, eles fazem umas fogueiras, né, monumentais. Quando eu era garoto, a gente já era cristão, então minha mãe nunca foi muito disso, mas a gente sempre fazia uma fogueirinha porque era um tempo de frio, né? Então vamos fazer a fogueira. Pula a fogueira, iaiá, né? E aí a gente ficava pulando a fogueira. Sempre tinha um gaiato que dava uma escorregada, pisava num gravetinho. Mas vamos imaginar, gente, que tem uma fogueira lá de 2 metros, 3 metros lá de altura e aquele fogo está aceso. Você está a 5 metros de distância daquele fogo, você sente o calor dele? Você dá 2 passos para perto, você vai sentindo o calor dele, não vai? Vai chegando mais para perto, você vai sentindo o calor dele, não vai? Vai aumentando ou vai diminuindo o calor? Vai aumentando. Você vai andando na direção daquele fogo, vai andando na direção daquele fogo, chega uma hora que você não se aguenta. Vamos fazer uma suposição que você vai andando até entrar naquela fogueira de 3 metros. O que acontece com você?
Pega fogo. Se queima, não é verdade? Imagina que Deus é essa fogueira. Você vai conseguir ser reconhecido depois de passar 1 hora nessa fogueira? Não vai conseguir mais ser reconhecido. Você e o fogo vai ser a mesma coisa. Entende? Por que que eu e você precisamos andar na direção de Deus e o calor dele vai tomando conta da gente, a gente vai cada vez mais ficando mais quente, mais quente, mais quente. Chega uma hora que o fogo pegou, irmão. E você e Deus estão na mesma essência, a mesma coisa. As pessoas que olharem só vão ver a fogueira, só vão ver o fogo aceso. E você lá pegando fogo lá no meio. É claro que eu não estou falando para ninguém, desculpa as crianças, até esqueci, né? As crianças aqui. Tá? Para você ir andar para dentro da fogueira, tá? Estou fazendo uma analogia, uma comparação, tá bom? Mas você consegue perceber que quando eu e você vamos para a direção de Deus, a gente começa a ser alterado na nossa maneira de ser? Fala, campeão. Seria por isso que aquela senhorita fala, lá vai o homem de Deus, Eliseu. Olhava o procedimento. E não é só ela, né? Você vai ver que todas as pessoas que viviam uma vida com Deus, de verdade, eram reconhecidos pela maneira como falavam, eram reconhecidos pela maneira como se portavam, pelas posições sociais que tomavam. Né? Você vai ver que as pessoas não tinham medo de fornalha, não tinham medo de fogo, não tinham medo se vinha leão, não tinham medo. Por quê? Porque a verdade que estava dentro deles, a fogueira, o fogo que queimava dentro deles, era muito mais forte do que qualquer brisazinha de vento que viesse de fora. Beleza? Então é isso aí. Beleza, o que Deus fez, só para a gente poder dar uma adiantada aqui. Deus criou o mundo e tudo que há no mundo. Isso aí acho que todo mundo já tem essa noção. Não preciso fazer aquela do Big Bang, não, né? Todo mundo aqui entende isso. Então, Deus fez o mundo, tudo que ele há, Deus criou o homem, Deus deu livre-arbítrio para esse homem, né? Para esse homem ter poder de fazer decisões, inclusive decidir traí-lo, tá? Deus te deu o livre-arbítrio, ele não fica lá interferindo. Não, ele te dá a dica, escolhe a vida, escolhe a bênção para que você viva. Mas ele não fica lá, vai por aqui, não, tá? Deus vai te dar o livre-arbítrio e vai deixar você tomar decisão. A não ser que você fale assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Olha que coisa linda. E você vai para a direção dele. Amém? Deus nos amou. E nesse amor dele tão grande por nós, ele deu o seu Filho unigênito para dar a vida por nós. Eu entendo que Deus me amou tanto e amou você tanto que ele decidiu não passar a eternidade longe de nós. Por isso ele manda Jesus. Amém? Jesus, Deus nos adotou. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, vamos ler esse texto aí. Efésios 1. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, Deus nos adotou. Se eu e você antes estávamos separados de Deus por causa da morte de Cristo na cruz e por causa desse selo do Espírito Santo em nós, nós podemos nos chamar de filhos de Deus. E essa, para mim, é uma das maiores verdades sobre Deus que eu e você podemos ter. Que nós somos filhos de um Pai amoroso. Que nós somos filhos de um Pai bom. Que nós somos filhos de um Pai poderoso. Mas nós somos filhos. Amém?
Se eu e você chegarmos, fôssemos filhos, sei lá, do presidente da República, e a gente chegasse lá no gabinete do nosso pai, a gente não ia ter, claro que de repente ia fazer alguma cerimônia por causa de algumas besteiras lá, mas você não ia chegar lá, Vossa Excelência. Não, você ia falar, pai, não é isso? Então, eu e você precisamos ter isso com Deus. Aprender a chamar Deus de pai. Semana que vem a gente vai ver que Jesus falou isso demais e era um dos motivos que ele era perseguido. Quando ele ia orar, ele falava, pai. Sabe? A oração de Jesus era pai. Ele não tinha toda aquela formalidade que eles tinham. Não toca no nome de Deus, não fala do nome de Deus. Porque ele entendia que o projeto de Deus era nos adotar. Era o projeto de pai e filho. Era essa intimidade. Amém? Então eu e você precisamos carregar isso conosco. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Pai, porque de tudo o que nós precisamos, Pai, o que nós mais queremos é entender essa abordagem de uma vida de filho. Eu sei, Deus, que muitas pessoas aqui não têm uma boa referência de pai. E não temos uma boa referência de pai por causa de homens que deturparam e usurparam o poder de serem pais. Pai, nós não temos uma referência de pai, muitas pessoas não têm essa referência porque alguns homens abusaram da autoridade que tinham como pais. Mas o Senhor é um pai como um pai deveria ser. Deus, nós queremos aceitar, ó Deus, essa adoção, aceitar essa filiação e entrar, ó Deus, e adentrar nas suas portas com intimidade que um filho tem. Pai, sabendo que o Senhor está aí para cuidar de nós, para zelar pelas nossas vidas e para nos conduzir para um caminho de triunfo, para o caminho do teu coração, Deus. E isso é o que nós queremos. Entender, ó Pai, que não importa o quão longe nós fomos, se nós cairmos em si e voltarmos para casa, o Senhor estará lá nos esperando, de braços abertos, com o seu coração quebrantado para nós. O Senhor não vai esperar muita explicação de nós, vai colocar um anel no nosso dedo, uma sandália no nosso pé e vai nos fazer entrar para participar do teu banquete. Pai, nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.